Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. Olá, amigos teleconsultores! Está começando agora o primeiro programa de construção civil na TV aberta do Brasil. E hoje você verá a segunda parte da matéria na empresa Orpec de Curitiba. E no final do programa você saberá o que é concreto réu dinâmico. Para começarmos bem esse programa, iremos falar agora sobre segurança. Olha, gente, o que nós estamos vendo aqui é uma coisa meio inédita no Brasil, mas que deveria acontecer em todas as obras. A gente tem um exemplo básico do que deveria se utilizar de equipamento de segurança, os famosos EPIs aqui no Brasil. Mas não sou nem eu que vou falar para vocês. Quem vai falar para vocês sobre os equipamentos de segurança usados no Orpec é o Marcos, que é encarregado aqui no Orpec. Esse aqui é o nosso cinto de segurança, estilo paraquedista, com um talabarte em Y. Esse talabarte ele tem os dois mosquetões aqui, que é você acoplar um, depois o outro. Esse serve para o fator de queda 1. Caso tenha um mal súbito, alguma coisa assim na estrutura, esse que vai salvar a nossa vida. Isso aqui é o mosquetão nosso, mosquetãozinho que é pra gente ficar acoplado na estrutura, corpo reto, para a gente poder trabalhar mais adequado. Ele pode usar o talabarte estilo Y, tanto faz aqui nas costas como na frente. O certo dele é usar aqui na frente, na parte da frente, para o fator de queda, caso você cair, você não tem onde se apoiar as pernas, você tem como se agarrar na estrutura de volta, conseguir buscar. Então o mais certo é usar na frente. Tem as duas possibilidades, depende do trabalho que vai fazer, depende do andaime que vai montar, você pode usar nas costas ou na frente. Uva de vaqueta, melhor uva para trabalhar com estrutura, por causa de prensamento de dedo, é a melhor uva que tem para trabalhar, para proteger nosso ouvido. Óculos, para caso tenha fagulha, bater peça, tenha fagulha. E o capacete com a jugular, para não cair de altura também. Esse aqui é o nosso capacete específico para obras. E o nosso uniforme, com botas com biqueira de aço, para proteger, calça, camiseta. Tem os dois tipos de camiseta, que é a manga curta e a manga comprida. Depende da indústria e a área que vai trabalhar. Esse é o nosso EPI aí que a gente usa diariamente. Nós estamos falando em Orpec. Mas vamos continuar aqui com os nossos equipamentos, que vocês têm mais coisa para mostrar. Lá na ponta nós temos mais um sistema. Ele é um sistema de escoramento, né? Que a gente vai ver a aplicação dele na obra. Então é um sistema que ele proporciona a desforma, propiciando a laje permanecer escorada. Então quer dizer, o sistema de cabeçote rebatível, ele gira, liberando a parte superior do escoramento. O que isso acontece? Você utiliza um jogo de forma de laje nervurada para a obra toda, né? E evita deixar o teu material preso, ganhando tempo de execução, economia na alocação de equipamentos e segurança, né? Que a tua laje não corre risco de desformar quando tira as escoras. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Essa peça que vocês estão vendo agora é o cabeçote. Isso é lançamento na Orpec. É o que tem de melhor tecnologia hoje em forma de escoramento. Por quê? É essa peça que possibilita você remover a tua forma sem mexer na escora. Com o movimento lateral, uma peça desce, olha que simples, girou, ela desce, você consegue tirar a forma e a escora fica intacta, sem mover 1 milímetro. É por causa dessa peça que isso é possível. Quer dizer, tem a opção de usar a escora ou usar o andaime também, que vai fazer um escoramento até com uma qualidade bem melhor. Vamos falar das escoras. As escoras da Orpec são um pouco diferenciadas do que a gente está acostumado a ver no mercado, aí, pelo que eu pude ver de fabricação, manuseio dela. A Orpec sempre primou pela durabilidade do equipamento, né? Trabalhamos com locação do equipamento e solução de engenharia. Primamos em fabricar um equipamento mais robusto para que ele dure um tempo maior, evitando que o nosso cliente pague muitas indenizações quando vai utilizar o equipamento. Porque a gente já observou algumas escoras ali com 8 quilos, 9 quilos. A nossa escora pesa 13 quilos, o mesmo equipamento. Então, quer dizer, isso é aço que você incorpora no equipamento para ter resistência e durabilidade. E ela é bem simples de operar. Vocês vão ver aqui daqui a pouco no detalhe. Colocou ela em pé, acerta a altura dela, uma altura intermediária, coloca o pino, trava, puxa numa rosca que tem ali, pronto, está travada. Até inclusive para nivelar piso, para nivelar a laje superior, é muito simples de operar, né? Sim, é muito fácil, né? Parte de uma base nivelada, a escora tem o ajuste grosso que é os pinos, né, os furos, e tem o ajuste fino, a rosca. Então você consegue fazer qualquer altura dentro do limite de altura que ela proporciona. A escora vocês já estão acostumados, realmente é muito simples. E nós temos um andaime fachadeiro, que a gente chama, né? Que é um andaime de montagem rápida, que não é só usado em obra, não é só na construção civil. O pessoal pode usar para limpeza de
fachada, para pintura. Então a gente vê muito aí pela cidade. É o andaime mais comum de se utilizar aí nas pequenas obras. Para o telespectador que está em casa, a gente atende desde as grandes obras, grandes eventos, até a reforma da sua casa, até a construção do seu muro, até a pintura da sua fachada. Nós temos equipamentos para isso e a gente está no mercado para atender esse tipo de demanda também. Inclusive nos estruturamos melhor para atender esse tipo de demanda. E esse andaime que a gente está falando, vocês estão vendo nas imagens, ele funciona tanto com sapato, onde ele vai ficar fixo, também com rodinha. Para você fazer um forro, por exemplo, dentro de uma indústria, você consegue empurrar, deslocar ele. É extremamente fácil, é muito simples de montar, mas muito simples mesmo. Vocês vão ver isso agora. Curiosidades interessantes, construção dinâmica na TV. Gente, nós estamos falando o tempo todo que os andaimes da Orpec são fáceis de montar e são muito rápidos. Agora, falar é uma coisa. Nós vamos agora provar isso para vocês. O Edinho e o Marlon vão montar um andaime desse com o apoio do Marcos, que vai alcançar as peças. É assim que é feito, tá? Uma pessoa vai alcançando as peças e os montadores vão montar 4 metros de altura e para isso eles têm 4 minutos. Topa o desafio? Topamos. Topa? Sim. Gente, deixa eu botar meu cronômetro aqui. Quando eu falar já, vocês começam, ok? 1, 2, 3, já, valendo! Quando terminar, levanta as mãos. Deu? Vou parar meu cronômetro. Gente, inacreditável. 2 minutos e 52 segundos está montado o andaime. Essa é uma outra peça essencial para fazer o nivelamento das torres. Você vai encaixar a primeira peça e com essa rosca você vai acertar o nível. Por que isso? Porque se a torre sair fora de nível, significa que ela vai sair fora de prumo. Imagina ela fora de nível 1 centímetro com uma torre de 80 metros. Lá em cima vai dar 2 metros de diferença no prumo. É importantíssimo que todas as torres sejam montadas exatamente no nível. Você encaixa a primeira peça e nivela a primeira base da torre através dessa peça. No próximo bloco, mais curiosidades sobre andaimes e escoras da Orpec. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. Vai mostrar para vocês tudo o que vocês já viram, só que numa situação real. A aplicação dos andaimes e escoramentos da Orpec numa obra. Podem verificar que todo aquele esforço de planejamento, projetos, produção e logística, ele se reflete na obra. Uma obra limpa, praticamente isenta de madeira. O sistema ele é todo pré-fabricado, proporcionando rapidez, segurança e agilidade na execução de obra. Até eu vou pedir na nossa edição, para poder mostrar para vocês, a gente colocar uma situação comparativa dessa situação aqui, onde está com os andaimes pré-moldados da Orpec, e numa situação normal que vocês estão acostumados a ver por aí, com escora de bracatinga, com travamento de tábua, com garfo de viga, etc. Para vocês poderem ver a diferença que dá na qualidade de uma obra convencional e numa obra com os andaimes da Orpec. Em relação à velocidade de montagem, é lógico que aqui nesse escoramento você tem um custo um pouco mais alto do que no convencional. Compensa essa diferença de custo na velocidade? Hoje em dia as obras têm prazos para serem executadas, né? Hoje com o nosso sistema de escoramento, com o sistema de forma para laje nervurada que nós temos, em média se concreta uma laje a cada 10 dias. Então se tem um mês de 30, aproximadamente 3 lajes se concretam no mês, o que permite uma velocidade na execução de obra muito grande. Quando você analisa nosso sistema de escoramento, que ele permite desformar e a laje permanecer escorada, evitando as flechas na deformação
construção de laje, você ganha tempo, segurança, tua obra transcorre conforme teu cronograma. Outra coisa legal que a gente está vendo aqui, gente, é a parte de reescoramento. Imagine só, o Júlio falou pra gente que sai uma laje aqui a cada 10 dias. Para fazer 3 lajes no mês, teria que ter 3 jogos de forma. Não é o caso aqui, né? Não é o caso, porque esse sistema com cabeçote rebatível, você consegue liberar as formas e a parte superior do escoramento para o próximo pavimento, permanecendo com a laje apoiada. Então você evita o problema de flechas. Então você consegue dar velocidade na obra. A flecha que ele está falando é a deformação. Quando você solta o escoramento, essa laje ela vai deformar um pouquinho. Ela não pode deformar muito. Isso é calculado também. Aí vai até uma dica para vocês que estão construindo em casa. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Se você está fazendo a tua laje, já está com ela escorada, muito cuidado. Quando a gente fala de reescoramento, não significa que você pode tirar a escora, tirar a forma e recolocar a escora. No momento que você tirou a escora, você já deformou a peça. Então não pode mexer na peça. Quando a gente fala em reescoramento, significa tirar algumas peças de volta e permanecer com algumas para deixar esse escoramento por 21 dias. Se você tirar a escora e recolocá-la, tua laje já deformou. Aqui você tira a forma e não mexe nas peças de reescoramento, que a gente já mostrou os cabeçotes ali. O encaixe das peças dos andaimes Norpec é extremamente simples para montagem, porque eles têm uma que eles chamam de bolacha, é uma roseta com alguns orifícios, onde tem encaixes de horizontal e vertical. Então ali essa peça é que vai receber a travessa que vai travar. Outra coisa que diferencia é que as cunhas, elas já vêm presas na peça, ou seja, elas não saem, não tem risco de você perder a cunha. Ela foi projetada de uma forma que ela fica presa na peça, você vai fazer um encaixe, mas nunca você vai perder uma peça. Então o que você faz? Você vem com a peça, encaixa na roseta, baixou a cunha, pronto. Aí é só bater, tá travado. Por isso que as coisas são extremamente fáceis e extremamente simples. Eu acho que esse cálculo não é feito. Por exemplo, quando você usa um escoramento de madeira, numa forma de madeira, aí uma viga abre ali 3 centímetros para fora. Toda a fachada do prédio vai aumentar o reboco em 3 centímetros. E isso às vezes o pessoal lá não conta, não faz o cálculo. Além dessas nuances que existem com o sistema de madeira, né? Aqui você tem todo o sistema sob controle, né? Você tem teste de carga de cada poste de apoio, de cada travessa. Então o material é tudo controlado. Você sabe que você está colocando a carga que aguenta, foi projetado para isso. Então você tem todo um controle do que está na sua obra, né? Curiosidades interessantes, construção dinâmica na TV. Uma outra peça essencial para essas montagens, que isso obedece a um padrão internacional para montagem de palco, de andaimes, de escoramento, é essa peça aí que é a castanha. Ela serve para unir 2 peças. Como é que ela funciona? Você encaixa a primeira parte, aí serve como elemento de ligação. Aí você consegue pegar outra peça e partir de novo com ela com outra peça, para fazer uma ligação para uma nova peça, para ligar 2 andaimes, para fazer amarração, para estruturar as suas elevações. Isso obedece padrões internacionais de qualidade e de segurança. Quando você olha que você consegue ter os vãos maiores, uma obra mais limpa, tudo isso contribui com velocidade, com economia. Isso é um ganho, né? Que na hora que você está fazendo o teu orçamento, quando você compara o sistema com escoramento e andaime metálico com andaime de madeira, no primeiro momento ele parece que é mais caro. No entanto, quando você vai fazer a conta no final da obra, você barateou sua obra e ganhou tempo. Sabe quanto pesa 1 metro cúbico de concreto? 2,5 toneladas. Se contar o aço, dá mais um bocadinho ainda. Para você fazer uma forma com chapinha de compensado, às vezes de 12, às vezes de 15, muito poucas obras usam 18 milímetros, aí você faz um travamento com gravata. Se esse pilar tiver 1 metro cúbico, você vai botar ali dentro 2.500 quilos de concreto no estado líquido, que vai estar fazendo força na forma. Se não tiver muito bem travado, ele vai abrir, ele vai deformar e ele vai entortar tudo. Esses cálculos são feitos aqui. Então toda a parte de travamento, todo o escoramento, é tudo calculado para vocês terem essas peças perfeitas que vocês estão vendo aqui. Esse pilar não deformou 1 milímetro, tá perfeito. Uma coisa que a gente está vendo diferente aqui também é a laje. Essa laje não tem vigas no meio, né? Ele não tem as vigas na laje, ele tem as vigas nas bordas, onde tem que ter os capitéis de pilar, como está aqui nessa obra. Esse é um sistema de laje nervurada, tá? Permite uma distância maior entre pilares e uma economia de concreto, que ao invés de ter várias vigas de apoio, você tem vigas menores nas nervuras da laje. Proporciona economia, rapidez na execução, além de um sistema todo calculado para receber o concreto, sistema industrializado de construção. Normalmente os calculistas, eles optam por planteneiro ou não, conforme
conforme a necessidade do cliente. Proteção a gente já viu o que é, aquele caso onde a gente coloca cabos de aço e estica eles dentro do concreto para você conseguir vãos maiores. Em obras convencionais é difícil a gente andar embaixo, até para passar com carrinho, com material, para levar material, para desformar, para levar para baixo. As escoras estão muito perto umas das outras, dificulta o trabalho, dificulta o deslocamento dentro. Aqui eu estou vendo que vocês criam corredores para passagem com os próprios andaimes, né? Como o sistema é todo pré-fabricado, ele permite suportar uma área de influência de concreto um pouco maior do que o convencional, né? Convencional você acaba colocando uma escora com apoio a cada 1 metro ou até menos, né? Nesse caso aqui são módulos de 1,80 por 1,80. Na realidade não é que forma corredores. A própria estrutura te permite uma mobilidade maior na obra. Conte com quem tem estrutura. A Orpec fornece serviços na linha de manutenção industrial, com a máxima segurança e agilidade, respeitando as necessidades das empresas em manter ativas suas linhas de produção. E a revolucionária estrutura ágil Orpec proporciona grande economia e rapidez em suas montagens. Orpec, a tecnologia das grandes obras ao seu alcance. Eu acho que vocês puderam aprender junto com a gente mais um pouquinho sobre andaimes, sobre escoramento, sobre segurança, que é importante. Uma coisa que eu percebi desses nossos dias de gravação, a Orpec não é uma empresa que só aluga ou vende equipamentos, vai muito além disso, né? É tecnologia, é engenharia, a RT, a responsabilidade técnica deles, eles podem fazer a montagem para você, quer dizer, eles cuidam da sua obra como se fosse deles. Isso é o diferencial entre a Orpec e os demais concorrentes que nós temos no mercado. E outra coisa é a questão da limitação. Não existe limite. Se você tem um problema que você precisa de um escoramento, se você precisa de um andaime, se você precisa de uma estrutura de elevação, um palco para show, para eles não tem limite. Não tem limite. Eles executam o seu projeto. O limite deles é o que você precisa. E isso realmente vale a pena. Eu gostaria de agradecer muito ao Dr. Rubens, Fábio, filho dele, que está no comando da empresa, e ao Júlio, que nos acompanhou aqui todos esses dias para mostrar para vocês como é a Orpec. A gente agradece a oportunidade, Sérgio, para contatar a Orpec em 2 formas, ou pelo telefone 041 3264 3111 ou pelo site www.orpecengenharia.com.br. Nós estamos à disposição para executar os mais variados tipos de obra, atendendo às necessidades dos nossos clientes, né? Nos colocamos à disposição, que precisar da gente, contem com uma empresa amiga. E agora o nosso último intervalo de comerciais e após nós iremos falar de concreto réu dinâmico. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Como o objetivo do programa é levar para vocês tecnologia, hoje nós vamos falar de um produto top de linha, que é um concreto réu dinâmico. Eu tenho certeza que a grande parte dos nossos telespectadores nunca viu ou ouviu falar nesse tipo de concreto. Concreto réu dinâmico é um concreto que ele caminha sozinho. Você não precisa vibrar, você não precisa mudar o ponto, você consegue concretar uma laje grande ou uma viga de um só ponto, porque quem caminha é o concreto, não você levando o concreto até lá na ponta. Para isso, nós vamos usar alguns materiais aqui na Azul Concreto e um aditivo especial, que é um policarboxilato fornecido pela Diprotec, mais uma novidade da linha MC Bauchimie. Olha, gente, para fazer esse concreto especial, um concreto reodinâmico, exige muita tecnologia. A primeira etapa são ensaios de laboratório com todos os materiais que a gente vai usar, brita zero, areia industrial e areia natural. Isso já está feito aqui na usina, isso é feito diariamente para o controle de qualidade. Então, os parâmetros desses agregados de laboratório a gente já tem. Com esses parâmetros, eu vou usar agora uma ferramenta que eu desenvolvi para isso, que é essa planilha aqui que vocês vão ver agora. É uma planilha do Excel. Então, eu já coloquei aqui, numa dessas pastas, todos os parâmetros de laboratório. E agora nós vamos mudar alguns parâmetros aqui, ó, que a gente já colocou para vocês entenderem. Essa planilha, nessas células verdes, são os parâmetros. As células amarelas, elas fazem os cálculos. Então, quando eu coloco o volume aqui, por exemplo, calcular para 1 metro cúbico, ou seja, 1000 litros, ele me calcula tudo certinho. Quanto que a gente vai usar de cimento? 500 quilos por metro cúbico, água 175. Aqui eu entro com a umidade da areia natural e da areia industrial, o teor de aditivo, e aqui eu configuro com os parâmetros de areia, misturas de areia e brita. Aqui, misturas de areia, que nós vamos usar 70% de areia natural e 30% de areia industrial. Nesse caso, vamos usar só brita zero, por isso 100%. Desses dois materiais, a gente faz a composição e lança aqui. Esse traço vai 52% de areia e 48%
50% de brita. Quando eu faço alteração nos valores aqui, nesse caso nós vamos fazer 4.500 litros, ou seja, 4,5 cúbicos, que é o que eles precisam lá na LC Costa. Ele já me calcula aqui quanto é que eu tenho que colocar na balança. Com esses dados em mãos, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar para a dosagem. Eu já estou com o meu cálculo pronto. Eu pego esses dados, passo para a central, aí o Fabrício, que está operando a central, vai fazer a pesagem dos materiais. Os agregados vão ser pesados lá fora, a pá carregadeira vai abastecer um a um desses materiais na balança. Aqui dentro ele vai pesar o cimento, vai pesar a água, vai pesar os aditivos e a gente vai fazer isso que nós calculamos agora, que vocês me ajudaram a fazer, no caminhão betoneiro e vamos levar lá para a obra para aplicar lá na LC Costa, numa peça. Vocês vão ver, é bem interessante de como isso funciona. Olha pessoal, para fazer esse concreto reodinâmico é importante ter uma grande quantidade de finos. A parte fina de um concreto chama-se cimento e o cimento é bastante caro. Esse material que a gente vai mostrar para vocês agora torna-se imprescindível. Esse produto chama-se Ecoative, é da Fênix, é um grupo que está junto com a Paraná Granitos. Um futuro trabalho nosso, nós vamos mostrar para vocês ainda de onde vem esse material. Mas isso é um filler de rocha granítica. É um material extremamente fino. Inclusive eu quero mostrar para vocês aqui, ó, quando a gente passa a mão, ó, o material some. Não é que some, o material é tão fino que ele acaba entrando nos poros da pele. Para fazer um concreto reodinâmico, esse material é imprescindível. Nós vamos entrar com uma parte de cimento e com uma parte dele. Se eu não tivesse ele, eu teria que entrar só com cimento, que é bem mais caro. A outra vantagem é que esse é um material reciclado. Isso aqui é resíduo de uma outra indústria. Então a gente está dando destino ao material que antigamente ia para o lixo ou ia para um aterro sanitário, a gente está dando um bom destino para ele. Isso, além de fazer bem para o meio ambiente, isso dá sustentabilidade, que a gente começar a reaproveitar materiais recicláveis que antigamente iam para o lixo. Precisou de argamassas e concretos? Claro, lembrou do melhor nome, a empresa Azul Argamassas e Concretos. Tudo em concreto usinado, qualquer tipo de concreto e também qualquer tipo de argamassa. Produtos de qualidade, confiança, você encontra com a Azul Argamassas e Concretos. Telefone 3604-9099 ou consulte o site www.azulconcretos.com.br. Nós viemos aqui na LC Costa Pré-Moldados, nós já fizemos uma matéria com eles aqui, uma empresa também parceira do programa, está sempre abrindo as portas para a gente. O que nós vamos fazer hoje aqui? Vocês vão perceber a diferença do concreto convencional, da forma que é feita hoje, convencional, e a aplicação de um concreto reodinâmico. Concreto convencional, você tem que levar o concreto ao longo da peça e aplicar o vibrador para ele se espalhar. O concreto reodinâmico, ele podia ser chamado também de inquieto, ele não para, ele caminha sozinho. Nós vamos parar no meio da viga. Nós temos aqui uma viga com 16 metros de comprimento. Nós vamos parar no meio e vamos concretar do meio. E quem vai andar não é o pessoal, é o concreto. Também não tem necessidade de vibrar, porque o abatimento desse concreto é muito alto. Vocês vão ver nas imagens um ensaio convencional de abatimento de um ensaio normal. É um slump test de 80 milímetros, 8 centímetros, 10 centímetros, 12. E o que dá isso daqui? Não dá nem para medir a altura. A gente mede o diâmetro dele, que tem que ficar acima de 75 centímetros. Então é um concreto muito fluido, só que ele não segrega. A brita, ela que cai aqui, ela vai caminhando até lá do outro lado. Se depois eu cortar essa peça em várias fatias, a mesma quantidade de brita que eu tenho aqui, eu vou ter no meio e vou ter lá no final, porque ela vai andando junto com a massa. Por isso que o concreto chama reodinâmico. Dinâmico que nem o nosso programa. A gente está sempre em movimento, sempre buscando matéria. O concreto também, ele caminha sozinho. Esse é o objetivo desse concreto. Você tem uma peça com melhor acabamento, diminui muito a quantidade de bolhas, praticamente não tem bolhas, você não precisa usar o vibrador e você tem muito menos mão de obra, porque você não precisa de muita gente aplicando, basta jogar o concreto na forma e ele mesmo faz o resto sozinho. É uma pena que a gente não tenha aqui uma parte dessa forma em vidro, que daí você poderia ver bem, é como se estivesse enchendo de água, ele vai caindo no fundo, vai se espalhando e vai subindo, ele é autonivelante além de ser reodinâmico. É bem legal, vocês vão ver esse trabalho dele caminhando dentro da forma. Esse é um concreto muito molinho, tá? Só que isso aqui não é feito com água, isso é tecnologia. Esse concreto tem menos água do que um concreto convencional. A gente usa aí os aditivos lá da Diprotec para chegar nesse ponto. Notem que tem uma série de bolhas levantando. Todo concreto tem ar aprisionado, um ar que está preso dentro dele. Nesse caso, ele sai para a superfície, ele parece que está fervendo. Não é, são as bolhas lá de baixo que estão presas que vão aparecendo aí na superfície. É assim mesmo, é assim que funciona. Por isso que lá na peça não dá bolha, porque as bolhas sobem todas. No caso do concreto convencional, tem que usar o vibrador para essas bolhas saírem. Nesse concreto, ele vai sozinho.
E esse foi o Construção Dinâmica na TV de hoje. Espero que você tenha aproveitado todas as informações. Agora, se você quiser rever este e mais programas, é só acessar o nosso site construçãodinamicanatv.com.br. Mais de 70 programas e muitas informações e super dicas da construção civil para você. E na próxima semana, é claro, o melhor da construção civil aqui neste mesmo horário e canal. Muito obrigado pela sua valiosa audiência. Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Michele. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. Alegria e muitas pescarias você vê aos domingos às 9h30 da manhã aqui na Band. Pesca Dinâmica, o programa de pesca feito para você. E tá aqui o lixo!